E o Everton foi decisivo na vitória do Palmeiras. Nos acréscimos, né? Acréscimo, teve um pênalti pro Fortaleza, Lucero bateu e o Everton defendeu. Na matéria aí você vê, o Everton comemora pênalti defendido, mas faz alerta ao elenco do Palmeiras. Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão nesse momento com 13 pontos e embalou de vez. Vamos aí analisar e reagir àquilo que os comentaristas falaram da vitória do Palmeiras. Palmeiras agora tem confronto pela Libertadores no meio de semana. Antes de soltar aí a fala dos comentaristas, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago mais notícias do Palmeiras. Visto pessoas com cabelo branco, alguns com barba branca. Ele falou assim, vai começar a nascer Perigoso. cabelo branco em tudo que é lugar. O quê? E aí eu falei, cara... Aí, por exemplo, tudo hoje, eu não que sei se dá pra dar um close, além da barba branca e do cabelo branco, eu Ele tenho vai sobrancelha branca. Acabei de tirar uma sobrancelha, assim, Então, um o que eu fiapo. faço? De vez em quando eu encontro, e o pelo branco, ele é meio arredio, ele é meio duro, rebelde. Então, assim, ele não fica no mesmo lugar, penteadinho, bonitinho. Ele espeta, assim. Então, de vez em quando, a sobrancelha eu venho aqui, tiro um pelo branco da sobrancelha. Aí, às vezes, você vê no pelo do peito, sai um pelo branco. Aí você tá assim, ó, Tá com descendo. o braço Não, aqui, para. uns pelinhos brancos saindo aqui e tal. Aí você começa a perceber que, de fato, é o corpo inteiro. tomando conta. Os cabelos brancos começam a tomar conta do corpo Digamos inteiro. que hoje O Abel ainda, seu corpo inteiro ainda tem não pelos caiu a brancos. ficha Seu para corpo ele. inteiro. Seu corpo É, inteiro. então, ainda não caiu a ficha pro Abel. Por enquanto, ele tem algum cabelo branco, alguma barba branca. Daqui a pouco, ele vai ser um senhor de idade, completamente grisalho. E você ainda estará no Palmeiras nessa época, né? Mas então, estou dando essa dica que um editor adjunto meu querido, o Júlio Veríssimo, me explicou ali por volta dos meus 30 e 30 e Então não poucos adianta anos. lutar contra. Tem que Não adianta, tem que aceitar, Aí, viu? embora você tenha ferramentas como o tchuk-tchuk para dar uma Tem o tchuk ali para dar um tal, jeitinho, claro. Sempre. sobre isso. Isso é Agora é o maluco. seguinte, você usou uma palavra, William, É. ao presenciar ali em loco o debate entre o flamenguista Pedro e o palmeirense Prats, Não, né? nada a ver com coisa. Você usou o verbo monopolizar. Isso. No site da ESPN, o blog do Rodrigo Bueno tem um texto brilhante sobre a espanholização do futebol brasileiro, que eu trato aqui muitas vezes. Começou o campeonato, eu falei, o campeonato é um campeonato de dois times, é um campeonato polarizado, não é monopolizado. Polarizado. É um campeonato polarizado, com algumas exceções desde 2016. O Carille e o seu Corinthians defensivo de 2017, o Galo com investimento ali dos R's, na luta para sair daquela fila de 50 anos sem brasileiro com Hulk e tudo mais. E o Botafogo do John Textor no ano passado. São exceções. De 2016 para cá, o Brasil tem uma lógica europeia de pontos corridos, em que o Bayern domina na Alemanha, o PSG domina na França, e aqui Flamengo e Palmeiras rivalizam economicamente. Só eles estão em outro patamar, outra turma. Palmeiras para essa liderança aí que você já colocou aí, tal como quase que definitiva, Não, sei senhor. o quê. Não? Não falei nada O Palmeiras disso. fez as maiores contratações da sua história. Palmeiras nunca, numa janela, gastou tanto dinheiro como agora. Sim. Então, Muita o grana. trabalho do Abel, que é de longo tempo e é muito elogiável e tal, mas a lógica é isso aí. Ele treina um time que tá nadando em dinheiro em relação ao... Pega os outros rivais só locais aqui. Corinthians atolado em dívida, São Paulo atolado em dívida, o Santos aí com o CEO dizendo que o time também. parou no tempo. O Palmeiras está sobrando. Então, assim, no Brasil, economicamente, financeiramente, e dinheiro faz diferença muito grande na vida, no esporte, no futebol. Traz felicidade, né, Bubu? Traz muita felicidade. Nossa, eu adoraria ser Não feliz. traz, assim. mas dá buscar, né, Bubu? Então, exatamente. Então, assim, Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar, como já anunciou o querido Bruno Henrique. Entendeu? Então, a disputa é entre eles. O resto é saber quem que é o outsider. Quem que é o postulante da vez? Será que é o Corinthians? Será que é o Galo? Será que é o Botafogo? Esse ano muita gente apostava no Inter. E olha aí, o Inter tem 5 pontos. Tem time aí que não tá cotado e tá na frente do Inter, né? Tem vários, aí pega a tabela aí. O papo, hein? Aliás, então, Puxa vida, hein? eu tô reforçando o que eu falo aqui da espanholização, mas eu quero dizer que tem 3 times imbatíveis nesse Quais campeonato. são? Imbatíveis. Três Imbatíveis. times imbatíveis nesse campeonato. Não perderam de ninguém. Tem- Um deles, pega sabe a quem é? tabela, Sabe qual deles? você vai Sabe ver. qual deles? Ele vai falar. Você sabe Ele o vai que está falar. aberto aqui nesse O momento? quê? A tabela? Não, Não. só- Não. Rodrigo Bueno e seu blog. Rodrigo Bueno. Ó, é o blog. Aí, ó. Cara, é impressionante, opinião.
E daqui a pouco vai estar no meio do campeonato o Palmeiras e o Flamengo com 300 pontos na frente da turma. O campeonato está polarizado. Quais são os imbatíveis até agora do Brasileirão? Acho que não perderam. Porque assim, é muito fácil. Flamengo não perdeu. Palmeiras não perdeu. Aí é lógico. Pô, os caras são os melhores times, o melhor elenco, melhor investimento. Mas tem um terceiro time imbatível. Quem é? São Paulo Futebol Clube. Ainda não apareceu time para ganhar do São Paulo do Zubeldeus. Zubeldeus. Mas você não queria esse técnico lá? Não queria. Não, mas eu perdi um debate aqui e agora eu tive que me render a Zubeldeus, que ontem, mais uma vez, mas não é um show, um espetáculo. Não vai ter o Santos toda semana pra enfrentar, não. Ele fez valer a experiência. Não vai enfrentar o Santos toda semana, não. Não empolga muito, não. Cara, é o seguinte... Vai enfrentar um time agora de salsicha igual do Santos toda semana, não. Ele já enfrentou o Botafogo fora de casa, de forma heróica, o Rafael salvou. Sim. Enfrentou o Galo em Minas, o Rafael de forma heróica salvou. Ontem de novo. Vai. Rafael salvou. E digo mais, do Santos, vai sim. Que é o grande assunto... Não percebe? Qual que virou o grande assunto e a grande expectativa da temporada? Quantos gols Ferreirinha marcará nesse ano? Falaremos já. Então, tudo bem, mas assim, quem tem mais gols? Tigrinho ou Ferreirinha? Ferreirinha. Tigrinho você destacou reserva agora, né? Nessa partida. Entrou durante o jogo. Nessa partida. O Tigrinho, mais de 150 milhões de reais, um dos tantos reforços caros do Palmeiras, ainda não bola os facetes. Não quer dizer que tá jogando mal. Que até outro dia o Felipe Anderson era pra jogar na lata do lixo, né? E o Ferreirinha já tem 5 gols nos últimos 5 jogos. Ferreirinha. O Abel não tinha mais ideia. Ferreirinha antes dos 5 gols. Essa é a questão. Ferreirinha antes dos 5 gols, o futebol é dinâmico. É aí que você acaba tropeçando, mas você não aprende. Assim? O Ferreirinha dos 5 gols ouvia as mesmas piadas, do Vitor Roque, do Tigrinho, que não faz gol. Aí daqui a pouco o cara enfileira 3, 4 aí. Que cara você vai ficar, Bubu? Eu vou falar, a lógica tá acontecendo. Você é centroavante, camisa 9 de um clube que é protagonista, que cria situações, você tem que fazer gol. Não aconteceu ainda o primeiro gol do Tigrinho com a camisa do Palmeiras. Estão acontecendo gols em profusão do Ferreirinha, que era dado como um cara que ninguém esperava que ia fazer gol, não é a especialidade dele. Aliás, ele historicamente conclui mal as jogadas. Isso, evoluiu, né? Então, eu que preconizei lá atrás já a espanholização, eu dei a ordem. Primeiro, no final das contas, vai ser o Flamengo. O filipismo vai vencer. O Abel vai fazer um grande trabalho, como sempre faz, um time altamente competitivo. O Palmeiras será o vice-campeão brasileiro. E resta saber se o terceiro imbatível desse campeonato continuará sem derrotas até o final. Quem é o terceiro? Quantos gols Ferreirinha fará até o final do ano para chocar o mundo? Sobre Ferreirinha. O fã do esporte é impacável. Você deve satisfação. Por favor. Você deve satisfação ao fã do esporte. Sempre, sempre. Carlos Paulo. Rafael Prates, por favor. Carlos Paulo falou o que para Bubu? Bubu ontem fez críticas ao São Paulo Futebol Clube no Sport Center. KKKKKK. Estávamos juntos. Ele tá rindo do teor das suas críticas. Aliás, a gente vai falar do São Paulo agora? Bubu, segura. Mais um pouquinho de Palmeiras, por favor, porque... Vamos lá. Os caras estão levando aqui pro Ferreirinha, tá levando aqui pro São Paulo. E o líder do campeonato, só que eu vou falar que o líder do campeonato é o Palmeiras. Boa lembrança. Você pode até achar que o Flamengo vai ganhar lá, mas agora, neste momento, o Palmeiras é o líder. O Palmeiras, que venceu o Internacional, que venceu o Fortaleza, que venceu o Corinthians, que empatou com o Botafogo, pegou umas pedreiras aí já pela frente. Você lembrou? É um começo de campeonato com uma tabela com umas pedreiras pro Palmeiras. E o Palmeiras é líder com... O Palmeiras, o Fábio Luciano, que até outro dia, eu falei, Felipe Anderson não prestava, que Estevão em baixa... que o Abel... o Abel perdeu a magia. O Abel perdeu a mão, o Abel não é mais o mesmo, o Abel não consegue mais arrancar o que arrancava desse time, o Abel não é mais inventivo e tal. Eu tô vendo tudo o contrário agora. O pacto voltou? Lembra do pacto? Voltou? É que o Palmeiras tem uma memória competitiva que quando isso é retomado, tem um poder muito grande, William. Eu acho que acho que é um time que deu sinais de que tem muita força para continuar competindo. Esse time, esses jogadores, com uma evolução técnica, como a gente falou de alguns jogadores, né? O Felipe Anderson, que a gente já volta a repetir, né? O Facundo, enfim, Richard Rios. Esses caras em alta rotação retomam esse Palmeiras muito competitivo, assim. E esse pacto, ele já é, como o Rafa colocou, né? Já é algo que é pertinente do ambiente do Palmeiras, né? Sabe? Então, assim, quando a gente cobra aqui que os jogadores estão tendo um baixo rendimento, que o Abel não tem mais aquela ânsia por títulos, isso mexe com caras que são muito vencedores, né?
Então, isso dentro do ambiente e nas mãos do Abel, isso tem um poder muito grande. E o Abel falava sobre isso, que ele também sentia que o Palmeiras poderia dar mais, que alguns jogadores poderiam ter um acréscimo de rendimento dentro do campo. E isso tem acontecido nesses últimos jogos. Assim, é um time muito forte, é um time que tem um treinador competente, né? Então, automaticamente, a gente olha para um time competitivo, bem treinado. E eu volto a ressaltar, assim, são jogadores que têm muita qualidade. E esses jogadores em alto nível, jogando o que a gente espera, o torcedor palmeirense espera, é um time que pode, com certeza, brigar por títulos. E esses resultados mostram que, enfim, se o campeonato tem um líder hoje, que é o Palmeiras, eu acho que é algo que a gente está olhando nos últimos jogos, produção dentro do campo, assim. O Flamengo, ele oscila um pouco mais, o Flamengo, ele entrega, por exemplo, quem é o segundo colocado, é um time que entrega em um jogo muita qualidade, como aconteceu contra o Juventude, mas aí contra o Vasco, por exemplo, tem uma quedazinha ali de rendimento, né? Então a gente olha muito para essa questão técnica e o Palmeiras tem entregado isso nos últimos jogos. Tem entregado uma evolução técnica de alguns jogadores que estavam um pouco abaixo e tem competido como o torcedor do Palmeiras tanto espera. Por favor, antes dos vídeos. Não, eu queria fazer só uma ressalva, que é o seguinte, por exemplo, se Ao C no futebol. o juiz não tivesse marcado aquele pênalti pro Palmeiras no final contra o Sport, pênalti inexistente, o Palmeiras teria 2 pontos a menos, certo? Ele teria somado 1 ponto, não. Se o árbitro Inter e Palmeiras tivesse dado pênalti pro Inter, também teria menos pontos, né? Teria uma pontuação menor. Mas ontem deu pênalti, Fortaleza perdeu. Então, e aconteceu isso. Então, o Palmeiras está sendo competente. O Palmeiras produziu, o Palmeiras também produziu muito. Eu só quero fazer ressalva. A gente vai falar de erros de arbitragem nessa rodada, não vai? Fortaleza ontem tirou 2 bolas em cima da linha. Então, porque parece assim, que o Palmeiras está nadando de braçada, atropelando todo mundo. Quem vem é um massacre. E os jogos estão sendo muito ali na conta do chá e alguns com polêmicas de arbitragem. É porque eu tenho memória, né? Tem? O fã de esportes também. Eu quero rapidinho antes do vídeo. Vai. Acho que o Marcelo Pereira da Silva Vai. entende o que é isso aí. Você pode ler comigo? Que tem? Marcelo Pereira da Silva fala: o Bubu lamenta até hoje a perda do Paulista na semifinal. Com certeza, Ele sabe né? que era a única chance de título. E é por isso que o Palmeiras te dói tanto? Não, o Palmeiras quer não dói. saber. Não sou eu, não. Quanto O Palmeiras não me dói. O Palmeiras, aliás, já me deu muita alegria. Um clube muito querido, né? Eu já frequentei ali, inclusive, sábado eu estava no Allianz Parque. Muito bonito, lindo, maravilhoso, acompanhando o Monsters of Rock. Né? Então, estou frequentando cada vez mais o Palmeiras, esse seu belo estádio. Né? E, historicamente, tenho grandes momentos com o Palmeiras. Então, eu acho que é preciso fazer essa ressalva ao companheiro Prats, que está elevando o Palmeiras a uma situação de uma liderança incontestável, maravilhosa, disparou, ninguém pega, é o time a ser batido. O Sport poderia muito bem não ter perdido para esse Palmeiras. O Inter poderia muito bem não ter perdido para esse Palmeiras. E o Fortaleza, se tivesse a competência no pênalti, também poderia não ter perdido. É competência. O Flaco foi lá e fez o gol. Competência. O Fortaleza não fez. Mas tem elementos que você pode discutir que são alheios à vontade dos clubes, que é, por exemplo, a arbitragem. Então, né? no campeonato do Cio, o Palmeiras não seria líder e para você, o Palmeiras é líder por conta de situações de arbitragem? Tem alguns profissionais, na imprensa pipoca de vez em quando isso. A tabela do campeonato sem os erros de arbitragem e tal, como é que ficaria? Tal. Como o campeonato ainda está no início, são só 5 rodadas, você ainda tem muito fresco na memória alguns lances em que tal time foi aí beneficiado. A culpa não é do clube. A culpa não é do clube. Se o juiz lá e o VAR deram aquele pênalti na semifinal do Paulista pro Palmeiras, a culpa não é do... A culpa não... Não, mas eu tô falando, a culpa não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras acaba sendo beneficiado. O São Paulo teve um pênalti inexistente marcado contra o Sport, que o Caleri perdeu, aliás. O juiz deu pênalti de Fortaleza ontem, mas não foi gol. Deu, então. Então você pode discutir, mas assim... O Flaco chegou lá, o cara do gol e fez o gol. Não, então, mas eu tô lembrando assim, que na hora que você vê a pontuação, é incontestável. Pega a tabela. O líder é o Palmeiras. Siga o líder. Tem que sempre seguir o líder. Só que você pode fazer ressalvas, observações. Espera aí, alguns desses pontos aqui poderiam não estar na tabela. Dependendo, por isso que eu falei, o C, né, se tivesse em campo, em alguns lances... Então, pro Bubu, o Palmeiras não merece a liderança. É isso aí. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Fortaleza. A vitória é essa que dá a liderança ao Verdão. Deixa eu trazer aqui notícias do Palmeiras atualizadas. Palmeiras venceu aí, né? Tá aí, ó, o técnico Abel Ferreira elogiou a determinação da equipe
e destacou a importância de manter o foco nas próximas partidas. O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz pela Libertadores, buscando manter a liderança do grupo. Então o Palmeiras está líder tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, está na liderança das competições, e o Abel Ferreira aí, né, elogiou a determinação da equipe, a postura da equipe. A equipe foi muito bem e conquistou mais 3 pontos. Então, tem essa partida contra o Bolívar, depois Bahia, Libertadores e depois Ceará, Copa do Brasil, são os próximos confrontos do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.